agora, quando já passou o prazo de filiação, tem o pessoal querendo se aproximar, né? Falando, pô, tá batendo 7%, 7,4%. Hoje saiu no Rio Grande do Norte a pesquisa mostrando o Renan com 7,5%. E ainda na região metropolitana, em Natal, ele já aparecendo com 10, 12% das intenções de voto. Então, eu confesso para vocês que se vocês me perguntassem 6 meses atrás, eu falaria para vocês, não falaria para o pessoal, não admitiria em público. Mas se o pessoal da militância chegasse aí e perguntasse, eu ia falar, não, a gente está disputando essa para marcar posição, né? Para fortalecer o partido, para construir um projeto de futuro. Mas agora, vocês me perguntem agora, nós estamos disputando para ganhar. E nós estamos sendo tratados como ameaça. Assim, a coisa que o maior termômetro que eu tenho é a quantidade de medo que a classe política demonstra em relação à pré-candidatura do Renan. Quando eu vejo o senador Otto Alencar falar na Bahia, o cara do PSD da Bahia, que sempre teve do lado das candidaturas vencedoras no maior reduto eleitoral do PT, falando, esse menino aí vai dar trabalho, falando sobre Renan, quando eu vejo um senador como ele, um nome experimentado da política e fazendo política nos principais redutos do PT, falando que o Renan vai dar trabalho, aí eu vejo que, de fato, a gente está chegando nos lugares, porque para um senador desses falar, isso significa que algum prefeito do interior do estado, que faz parte do Centrão, chegou e falou para ele, tem um pessoal tá falando aqui de um Renan Santos. Para chegar, é porque foi isso. É porque chegou um deputado do município que vive de emenda, que não tem receita própria, e falou, olha, pessoal aqui da base tem vereador falando de Renan Santos. Inclusive, nós estamos num processo para desfiliar um vereador do PL e filiar na missão, porque ele fez discurso público falando que o Bolsonaro é um traidor, que ele viu as mentiras do Bolsonaro e que agora quer apoiar o Renan Santos. Falou, não, apoia, mostra sua trajetória aqui dentro e aí sim, com a legitimidade da militância, e aí sim, com a legitimidade de construir sua trajetória dentro do movimento, você será muito bem-vindo, porque, afinal de contas, quem nunca errou na vida, né? Nós temos aí, quantas vezes eu já me escutei nos eventos da MBL, eu já votei no Lula, né? Pô, eu votei em 2022, eu tava fazendo arminha com a mão, mesmo depois do primeiro governo Bolsonaro, eu ainda tava acreditando que ele ia fazer alguma coisa. Até, olha, o nosso processo de crescimento tá tão acelerado que até ex-Flávio Bolsonaro, que acabou de começar, eu já tô escutando. O cara mal começou a converter, já tá perdendo o convertido. Então, gente, eu tô com muitas expectativas, assim, todos vocês sabem que não é bravata quando falam que não tem como vencer as eleições presidenciais sem o estado de Minas Gerais, né? Todos vocês sempre escudaram isso. Se a gente tivesse o sistema eleitoral americano, a gente chamaria Minas de um swing state, é um estado que não dá nem sempre a vitória para a direita, nem sempre a vitória para a esquerda, mas quando a direita vence no estado de Minas, vence na presidência da República, quando vence a esquerda, vence também na presidência da República. Então, vocês já têm, não preciso ensinar para mineiro a importância dos mineiros. Então, vocês têm a noção da responsabilidade de vocês têm a noção quanto cada um de vocês vai precisar se sacrificar pessoalmente, assim como cada um de nós, para a gente conseguir fazer com que o Renan, ele saia daquela pocilga que ele mora hoje para morar no Palácio do Alvorada, e eu já consegui extrair dele o compromisso de que ele fará um grande churrascão para a militância. Ele vai ser um churrasqueiro aqui na hora. Não, olha, eu digo pra você, ele é bom churrasqueiro, só que aí a gente tá combinando do quê? De quem vencer a eleição para deputado federal, cada um de cada estado vai levar um ingrediente, né? Então, assim, os pré-candidatos daqui, eu não sei o que, olha, eu tava hoje, tô até perdendo a noção do tempo e espaço já, tanto lugar que eu tô indo, tão pouco tempo. Eu tava hoje em Goiânia, e aí o pessoal de Goiânia falou que vai levar o pequi. Eu quero saber o que o pessoal de Minas vai levar ali pra cachaça. Cachaça e o que mais? Pão de queijo. Pão de queijo e churrasco, aí vocês fazem aqui também? Eu acho meio esquisito isso aí. Doce de leite e cachaça. Então vocês precisam fazer pelo menos 2. Um para levar o doce de leite e outro para levar a cachaça. Eu preciso de pelo menos 2, então, em Minas Gerais. E olha, eu vou fazer aqui, é óbvio que a gente vai trabalhar, a gente vai dar o máximo para eleger o máximo de pessoas e para vencer a eleição para a presidência da República. Mas eu vou fazer aqui uma análise fria para vocês. Fazendo um paralelo, assim, matemático, que a gente já... Teve uma coisa que a gente fez, foi cálculo de chapa. Em 2018, o Amoedo, com o Partido Novo, estava no ápice do hype do Partido Novo, fez 2,5% das intenções de voto. Dessas 2,5% das intenções de voto, e que
surpreendeu, tá? Para a classe política e para a imprensa, surpreendeu. 35% dos votos foram para a chapa do Novo, quando viraram voto de legenda pro Novo. Primeiro, o Renan vai fazer infinitamente mais do que isso. Segundo, a taxa de conversão do Renan não vai ser 35%. Se tem um pré-candidato que tem a sua imagem vinculada ao seu partido, é assim, eu acho que as pessoas identificam mais o Renan com a missão do que o Lula com o PT, porque na coligação do Lula ainda tem um monte de partido que dilui a representação e o vínculo do Lula com o PT. Não existe nenhum eleitor, nenhum apoiador que vincule mais a imagem do seu pré-candidato ao partido como o do partido Missão. Então, assim, na inércia, de barato, tá? A gente já tá falando de uma cadeira de voto de legenda. E uma cadeira assim, fiquei em casa comendo pão de queijo o dia todo, não fiz... Tem uma cadeira aqui. Diretório de Minas inteiro entrou em fé, tem uma cadeira. Aí mais aquilo que terá de voto individual da chapa de pré-candidatos. Então eu tô falando isso pra vocês, pra mostrar, compartilhar um pouco do meu otimismo, que no pior dos cenários, no pior, assim, se eu pegar lá esqueci o nome do aplicativo, quando você vê a apuração, né, lá nos resultados do TSE, no aplicativo, e ver que a gente só fez um em Minas de voto de legenda, eu vou literalmente chorar. Eu vou falar, nossa, gente, que decepção, eu esperava mais de Minas, estou triste. Esse é o pior cenário. E olha que esse pior cenário, a maior parte da classe política acha que é o melhor. Porque quando eu tô lá em Brasília, mesmo com muita gente começando a falar do Renan, quando me perguntam de bancada, falam, pouquinho, acho que vocês vão bem, hein? Acho que vocês vão fazer 4, 5. Eu falei, quê? Em São Paulo só, né? Com 4, 5 o quê? Gente, nós já tivemos uma meta pessimista de fazer 5. A nossa meta pessimista é fazer 5. Por quê? 5 a gente tem tempo de televisão e debate. Quer dizer, a gente tem debate nas eleições de 28. A gente falou, não, com um debate em 28 e debate em 30, ninguém segura. A gente cresce exponencialmente. Agora, a nossa meta pessimista é bater a cláusula. Assim, no pior dos cenários, a gente bateu a cláusula. No pior dos cenários, a gente fez pelo menos 13 deputados federais. E assim, eu não tenho dúvida de que um deles é no estado de Minas Gerais. Agora, eu conto que seja mais de um, com o trabalho de cada um de vocês. E não só mais de um deputado federal, mas mais de um deputado estadual, porque também nós estamos no estado em que a Assembleia Legislativa importa muito, porque uma das coisas, a principal função da Assembleia é controlar gasto do governador. Se tem um lugar que está precisando controlar gasto do governo do estado, é Minas Gerais. Então, assim, nós precisamos de bons quadros, tanto no estado, como no nível federal, como no Congresso Nacional. Então, meu último recado aqui para vocês, nós temos altas expectativas para o estado de Minas Gerais. Nós sabemos que vocês têm a competência para conseguir os resultados que a gente espera de vocês. Nós sabemos que o Movimento Brasil Livre no estado de Minas tem o histórico que lhes credencia para a gente ter a expectativa que a gente tem em vocês. E a gente sabe que vai ser por causa do trabalho de vocês, vai ser por causa da militância de vocês, vai ser por causa do sacrifício de vocês que a gente não só vai ganhar, mas a gente vai ganhar com folga e com uma votação histórica, Palácio do Planalto, nessas eleições. E quando a gente fala do futuro ser glorioso, a gente está falando do ano que vem. Então, obrigado, gente. Tamo junto.